embora esteja funcionando, está tudo dentro do mesmo documento e está tudo dentro do método main. Eu acho que a gente pode criar novas pastas aqui, novos documentos e dividir pelo menos a localização física de cada uma dessas coisas aqui. Embora a gente não esteja dividindo responsabilidade, mas a gente pode dividir a localização física, onde fica cada coisa. Esse struct aqui dentro, isso aqui se parece muito com uma classe, um pojo do Java, e isso está me incomodando demais aqui. Então vai ser o primeiro cara que eu vou eliminar aqui de dentro do package main. Vamos lá. Primeiro, eu vou tentar descobrir aqui que tipo de relação tem o package com o nome do diretório. Será que eu posso criar um package dentro de um diretório com nome diferente? Eu não sei. Eu vou perguntar isso do StackSpot para continuar aqui no nosso esforço de não cair na vibe code. Então, qual é a relação que o nome do package tem com o diretório? Ele primeiro vai me dar o panorama de como funciona em Java, porque a gente não deve esquecer que eu estou usando um agent que eu mesmo criei aqui, ó, Java to Golang. Então esse cara aqui, ele é orientado a sempre que disser alguma coisa de Golang, ele falar para mim da relação que isso tem com Java. E é exatamente o que ele está fazendo agora aqui, ó. No Java, o nome do pacote package geralmente corresponde ao diretório onde o arquivo Java está. Por exemplo, packagebr.com.zup, superheroes, controller. E em Go, como é que faz? Então, ele vai mostrar aqui, ó. No Go, a relação entre o nome do package e o diretório é menos rígida, mas existe uma forte convenção. Convenção não é obrigatório, mas se existe uma convenção, melhor seguir, né? Fazer como o mercado faz, coloca você dentro do mercado. Então, o nome do package geralmente é igual ao nome do diretório onde o arquivo Go está. Eu não estou nem com vontade de continuar lendo isso aqui mais, eu estou com vontade de ir lá e codar, só com essa informação que eu tenho aqui. Vamos ver? Vamos ver só o exemplo, né? Exemplo prático. Estrutura de pasta. Seu projeto, main Go, isso aqui é o nosso documento, o nosso arquivo que está na raiz do projeto, está no package main. E a gente já observou lá no nosso código que esse file main Go, ele está no package main, mas ele não está dentro de um diretório chamado main. Então, isso já indica para nós que não existe uma forte relação entre o nome do package e o nome do diretório, já que ele pode estar em diretório nenhum, ou na raiz do projeto, né, no diretório raiz do projeto. Beleza. Aqui ele está dizendo, ó, superheroes, né, ele colocaria aqui uma pasta superheroes e colocaria o handler.go dentro do package superheroes. Model.go, e aqui ele colocaria model.go no package superheroes. Eu acho que dá para a gente fazer isso aqui, ó. Package superheroes no seu main Go. Para usar a função do package superhero, você faz import seu projeto superheroes. Vamos fazer isso então? Mas vamos fazer do jeito como a gente acha aqui. Vamos abandonar a vibe code, vamos cometer erros. Bora para lá para o nosso código. Tá aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um diretório. Ou criar um package se ele oferecer, mas não tem, né? Então, new file directory. Não tem package. Vamos criar um diretório aqui chamado model. Eu faria isso em Java, eu vou fazer isso aqui também. Aqui dentro, eu vou criar alguma coisa que esteja disponível para eu criar aqui, que a IDE me ajude. Eu vou criar um Go file. Esse Go file, eu vou chamar ele com o mesmo nome da struct que eu tenho aqui, ó. Power stats. Vou dar um nome para ele aqui. Power stats. Eu não sei se aqui a convenção é criar com letra maiúscula ou letra minúscula. Mas como o main Go está criado com letra minúscula, o Go mod está com letra minúscula, eu vou na mesma vibe. Ok, empty file. A IDE me ajudou aqui no sentido de, ao criar um novo arquivo dentro de um diretório chamado model, ela criou aqui um arquivo onde já existe a indicação do package chamado model também. Beleza, eu vou ficar feliz com isso aqui. O que eu quero fazer é transferir o struct que está dentro do main Go, porque está me incomodando muito isso aqui, para o nosso novo arquivo. Eu vou copiar ele aqui, vou colar ele aqui dentro. Beleza. E vou tentar usar
lá no nosso método main, sem isso tudo escrito aqui, né? Eu vou só tentar fazer referência a ele. Conforme o StackSpot disse, a gente deve importar o package aqui. Então, eu vou colocar aqui o nome da minha aplicação, Java to Go Model. Ok, ele importou e ficou com a listrinha vermelha aqui embaixo. Vou passar o mouse em cima só para ver que é Unused Import, ou seja, importei direito, só não estou usando. Eu devo encontrar um erro aqui embaixo que é na definição dessa variável aqui, onde ele diz que a variável é do tipo PowerStats. Esse PowerStats não existe mais aqui. Então, eu vou fazer com que ele venha do import que eu coloquei aqui, olha. Model.PowerStats. Caramba, não é que a gente acertou de primeira? Parece que é assim mesmo que faz. Então, o que a gente aprendeu aqui? Que eu posso definir um diretório e colocar dentro dele um arquivo que, por convenção, vai ter a inscrição package com o nome igual ao nome do diretório. Beleza, por convenção, mas eu poderia criar um package diferente. Eu estou muito inclinado a experimentar isso aqui, mas eu vou poupar seu tempo e o meu. Depois você faz esse teste aí sozinho. Agora, dentro desse arquivo, ou seja, dentro do package, eu posso definir estruturas parecidas com as classes em Java. Por exemplo, um struct. E esse struct vai estar disponível para mim através da importação que eu faço do meu package. Isso aqui, model, não se esqueça, é o package. Então, se eu clico aqui, ele vai lá para o diretório, olha. E aqui embaixo, como é que eu me referi a isso? Eu dei o nome do diretório, que é o nome do package, e o nome da struct que eu quero usar. Será que isso ainda funciona como funcionava antes? A gente já conseguiu se livrar de algum problema aqui. A gente já conseguiu tirar o struct de dentro desse código aqui e descongestionar ele um pouco. Isso é um avanço, né? Para a gente que é de Java. A gente que já teria começado com um arquivo fora daqui e nem teria escrito esse monte de código aqui dentro do package main. Para nós é um avanço conquistado poder passar essa estrutura para fora desse código aqui, tornando o código um pouco mais limpo. Se a gente conseguiu fazer isso com o struct, provavelmente a gente consegue fazer com os métodos. Vamos testar primeiro aqui no nosso Insomnia e ver se ainda está funcionando. Ok, funcionou, a gente conseguiu esse avanço, então vamos agora tentar, já que a gente levou um struct para fora do nosso método main, vamos tentar levar um método. No chute, a gente pode presumir que, já que eu criei um diretório chamado model, e por convenção um package também chamado model, eu vou criar aqui um novo diretório chamado handler. E vou criar dentro dele um new Go file chamado Superhero Handler. Acho que é um bonito nome, né? Superhero Handler. Beleza, o arquivo chama Superhero Handler. Esse é o nome do arquivo. E o package é handler. Porque, por convenção, a nossa IDE, que está super alinhada com as convenções de mercado, ela já criou o package com o mesmo nome do diretório. Agora, o que eu quero colocar aqui para dentro? A minha preocupação nesse momento é transferir o método para cá. Então, esse método é gigante, ele começa aqui na palavra func e vai até aqui embaixo. Ele faz tudo, né? É o cara, ele é o sujeito responsável por fazer todas as coisas aqui na nossa API. Eu vou simplesmente copiar esse cara, mantendo a anotação aqui, para poder eu lembrar do que eu fiz depois. Vou aqui no meu novo documento criado e vou colar o método. Bacana, a ideia ajudou muito, porque tudo que eu estou utilizando dentro desse método aqui foi feito em import automático. Foi a IDE que fez isso aqui, não fui eu. A gente poderia ter que sair catando, né, os problemas que a gente causou transportando esse código de um arquivo para o outro e fazendo os importes. Mas, como é de se esperar
da JetBrains, né? As coisas funcionam bem aqui. E foi o que aconteceu. Agora, eu tenho aqui o método, mas eu não tenho mais o método lá no meu arquivo main. Então, no mapeamento que eu faço, olha aqui o mapeamento, ó. O mapeamento que eu estou fazendo é dessa URL para esse método. Eu não consigo mais fazer desse jeito, porque eu não tenho mais esse método aqui dentro. Mas o mapeamento continua sendo necessário. Eu continuo tendo que dizer qual é o método que vai atender a uma requisição feita nesse caminho aqui. O que eu vou fazer agora, então? Eu vou fazer o import do meu package que contém o handler. Então, eu vou, de novo, escrever aqui, assim como eu fiz com o model, eu vou botar o nome da aplicação, ó, e o nome do package. Beleza? Agora eu posso ir lá embaixo, onde está dando problema aqui, e escrever handler.superpowerhandler. E deu problema. O que foi? Vamos botar o mouse aqui em cima. Export function. Eu não posso usar uma função não exportada. Beleza. Bom, exportar função, o que seria isso? Para nós de Java, isso não diz nada, né? Mas eu posso muito bem copiar esse código aqui e chorar nos braços do StackSpot. A gente pode vir aqui e perguntar ele assim. Coloquei aqui o trecho, né? Dou aqui um Shift Enter e digo para ele assim. Por que estou recebendo um erro de unexported function? De unexported. Eu nem sei se é function, não sei o que ele escreveu lá. Mas o StackSpot certamente deve dar uma luz aqui para gente. Ótima dúvida, Homer. Olha, sempre enchendo o ego da gente. É um detalhe... Opa, vamos ver aqui. É um detalhe importante em Go e costuma confundir quem vem do Java. Tá vendo como é legal a gente criar um agent? O agent sabe que eu sou de Java, porque eu falei isso para ele. Daqui a pouco eu vou mostrar o agent para você de novo, só para você lembrar como é que ele foi definido. É um agent com características de agente que ajuda pessoas de Java migrando para o Go. Então ele vai dizer que em Go, nomes que começam com letra minúscula são unexported, privados fora do package. Opa, que luz, hein? Só podem ser acessados dentro do mesmo package. Nomes que começam com letra maiúscula são exported. Não preciso nem ler o resto, né? Eu já sei que o vacilo que eu dei foi não ter colocado o nome do meu método com letra maiúscula. E é o que eu vou fazer agora para poder resolver esse problema. Apostando grande aqui, apostando alto. Vamos lá no handler e eu vou só trocar o nome desse método aqui para letra maiúscula. Beleza? Será que deu certo? Sensacional? Não, porque eu também tenho que trocar para letra maiúscula aqui, né? E agora sim. Então o StackSpot mais uma vez ajudou a gente a resolver um problema sem cair na vibe code. De novo, use a informação da IA com senso crítico, não saia copiando e colando. Vamos tirar esses imports aqui, porque afinal de contas eles eram úteis para o método SuperHeroHandler. Não são mais úteis para nós agora, porque a gente transportou esse método para outro arquivo. Olha, nossa classe ficou limpinha, lindona. Vamos ver se ainda funciona? Bora dar uma olhada. A gente vai rodar de novo aqui a nossa API e vamos mandar a requisição outra vez. É importante fazer isso para assegurar que essa paz aparente aqui não seja um problema sendo escondido. Vamos bater de novo na API e vamos verificar que ela respondeu bacana. Agora, ainda me incomoda o fato de dentro do método main eu ter esse mapeamento aqui. Eu acho que isso talvez ficasse no lugar mais apropriado e alguma coisa que parece ser a criação de um servidor aqui, ó. HTTP listening serve e botou aqui essa definição de porta. Bom, a gente está bem feliz com o resultado. Para a gente continuar dividindo isso aqui, eu acho que a gente ainda poderia tirar esse código daqui de dentro do método main. Será que a gente faz isso? Vamos tentar, né?
aqui o que parece ser um servidor, ó, listen and serve. Eu vou criar mais um diretório aqui, na aventura mesmo, dessa vez sem a ajuda do StackSpot. New Directory, e eu vou criar aqui Server, que é o meu servidor. Eu imagino que o que ele está fazendo aqui nessa linha 18 aqui é criando um servidor. Um cara que levanta a aplicação, serve a aplicação e fica esperando, escutando os nossos requests. Beleza, criei aqui, vou criar um arquivo também. New Go File. E eu vou criar um arquivo bonito aqui chamado Server. Vou botar aqui, Server. Vamos ser menos espalhafatosos, né? Package Server. Então eu tenho aqui o meu arquivo. Dessa vez o nome do arquivo coincide com o nome do package, que coincide com o nome do diretório, mas isso não é uma regra. Embora haja uma convenção para coincidir o nome do package com o nome do diretório, o nome do arquivo pouco importa. Vamos aqui fazer o seguinte, tentar transferir aquele código que está dentro do método main para cá. Esse mapeamento aqui e a criação do servidor. Vamos tirar tudo daqui. Eu vou só copiar, eu vou ser bem cauteloso. Ctrl C, Server. Não fez o menor sentido, né? Eu preciso de alguém para fazer o trabalho aqui. Eu acho que esse alguém que eu preciso é um método. Eu não faço a mínima ideia de como que cria método aqui em Go, mas como eu já copiei o método criado, eu vejo aqui, ó, func e nome. Depois, alguma coisa que parecem ser os parâmetros que esse método recebe. Então, é assim que cria, func e nome do método. E é o que eu vou fazer aqui na pura aventura. Func create server. Eu acho que é isso. Apostando que a sintaxe é bem parecida, eu vou colocar um conjunto de parênteses vazio, um conjunto de chaves, porque é assim que eu faço em Java e eu gosto de fazer desse jeito. E eu vou tentar manter aqui os meus cacoetes, né? Nossa, mas assim tá fácil demais, né? Eu esperava que tivesse algum nível de dificuldade além desse. O que a nossa queridíssima IDE fez aqui foi mandar logo os imports aqui em cima, baseado no que eu estou usando aqui embaixo. Eu tenho um FMT aqui, um formatter, que é para poder cuspir esse log aqui, dizendo que o servidor está rodando. Eu tenho aqui o handler, que é o método que eu vou mapear para este caminho, ou seja, quando chegar uma request nesse caminho aqui, eu mapeio para esse método, para ele responder. Tenho aqui a importação de log, está aqui, ó, log, e tenho a importação desse HTTP, desse package aqui, net.http. Bacana, se funcionar vai ser uma grande festa. Acontece que, mais uma vez, a gente vacilou na criação do nome do método, porque a gente cria nome de método com letra minúscula em Java e a gente deve criar com letra maiúscula aqui. Isso se eu quiser usar esse método fora desse package, segundo ensinou o StackSpot ainda agora há pouco. Eu vou fazer assim, ó, eu vou voltar no meu método main e ao invés de ter aquele monte de linha escrita lá, eu vou simplesmente invocar esse método. Eu vou escrever o nome dele aqui e nada acontece, porque ele não faz ideia de onde que está esse método. Create, variable, create, tal, nada me ajuda aqui. O que eu vou fazer, então, é mandar aqui um import. Eu vou ter que importar o pack de onde está o método create server. Eu vou de novo escrever aqui import, né, que aqui não tem nenhum import ainda. Import. E aqui eu vou escrever o nome do package raiz, aqui do diretório raiz da minha aplicação. Java to Go, ele já oferece aqui, essa ideia maravilhosa, já oferece aqui a possibilidade de eu importar o package server. Eu vou colocar então o nome do package aqui, server, vou botar um pontinho. Podemos tirar todos esses comentários aqui, porque eles não fazem mais sentido, e o nosso método main ficou limpinho, como deve ser um método main. O método main, na verdade, em Java, ele, às vezes, quando a gente está usando o Spring Boot, ele até carrega alguma coisinha em si, porque ele tem umas annotations e tal, que não é o caso aqui em Go.
Vamos lá rodar nossa aplicação de novo para testar se ela continua funcionando do jeito como a gente esperava que ela funcionasse depois de ter feito todas essas alterações aqui. Rodou, vamos lá no nosso Insônia, batemos na aplicação e continua funcionando. Isso faz com que a gente fique feliz com o nosso progresso até o momento. Até esse momento, a gente conseguiu fazer uma boa organização dentro dos diretórios. E isso já deixa a gente feliz. Mas eu suponho que a gente ainda tenha que mexer um pouquinho aqui, porque esse método, aqui o Super Hero Handler, ele está muito grandão, gente. Ele tem muita responsabilidade. Vamos ver se a gente consegue chegar mais pertinho do Solid aqui, mexendo nesse método, dividindo ele depois. Vamos ver isso na próxima aula. Vamos ver se a gente consegue fazer com que esse método se torne menor, se a gente consegue dividir a responsabilidade desse método e se vai ser necessário a gente criar novos diretórios, novos packages, novos arquivos. Até a próxima aula.